Os papéis da alta do hospital pareciam não pesar nada nas minhas mãos, mas a carga de ter que retornar para a realidade estava esmagando meus ombros com uma força insuportável, pois 3 semanas depois de um derrame que os médicos chamaram de moderado, mas que trazia uma preocupação real, finalmente estava voltando para casa. Aos 67 anos, tinha olhado a morte de frente e saí dessa experiência me sentindo imensamente grata por ter recebido uma segunda chance. Dona Madalena, tem alguém vindo buscar a senhora? Perguntou a enfermeira Cláudia, com aqueles olhos bondosos que pareciam avaliar se eu estava firme o suficiente enquanto me levantava da cadeira de rodas, pois sair de cadeira de rodas até a portaria era uma regra do hospital, para todo mundo que recebia alta, não importava se a pessoa já conseguia andar bem ou não. Ricardo deve chegar a qualquer minuto, respondi, dando mais uma olhada ansiosa no celular, mas não tinha nenhuma mensagem dele, o que, para ser sincera, não era uma surpresa total, já que a pontualidade nunca foi o forte de Ricardo, e eu vinha inventando desculpas para esse comportamento desde que ele chegava atrasado no jardim de infância, 30 anos atrás. Posso esperar com a senhora ali na recepção, no ar-condicionado? Ela ofereceu, claramente ficando com o coração apertado de me deixar sozinha na calçada, sob o calor úmido de Ribeirão Preto. Não precisa. Imagina. Tenho certeza que ele só ficou preso no trânsito, pois o centro da cidade essa hora é terrível. As palavras saíram da minha boca de um jeito automático, sendo a mesma explicação que eu tinha dado para professores, chefes e até para as ex-namoradas de Ricardo ao longo de anos de compromissos desmarcados e promessas que ele nunca cumpria. Digam a cidade de vocês aqui nos comentários. Cliquem em se inscrever e preparem-se para a história de hoje. Vamos começar. Assim que a enfermeira Cláudia saiu, meio contra a vontade, me ajeitei em uma poltrona de espera na entrada, com minha malinha de mão logo ali do lado, e depois de 20 minutos, liguei para o celular de Ricardo pela 3ª vez e caiu direto na caixa postal. Ricardo, querido, estou esperando aqui na entrada do hospital. Por favor, me liga assim que você ouvir isso. E uma preocupação que eu já conhecia bem começou a apertar meu estômago. A mesma ansiedade que tinha me acompanhado durante toda uma adolescência complicada dele. As faculdades que ele abandonou no meio, aquela série de planos de carreira que quase davam certo e os eternos problemas financeiros que ele chamava de imprevistos temporários. Aos 42 anos, meu filho caçula ainda vivia como um homem que estava esperando a vida começar de verdade amanhã, assim que a sorte dele finalmente mudasse. Depois de esperar por 1 hora inteira, desisti e chamei um táxi que passava, e o motorista, um senhor com cara de avô e cabelos grisalhos, desceu para me ajudar com a mala e perguntou como tinha sido minha estadia no hospital. Um derrame. Expliquei de forma simples, mas dei sorte. Não fiquei com nenhuma sequela permanente. A senhora tem família em casa para ajudar? Ele perguntou com carinho, ligando o taxímetro. Tenho um filho, disse, e o orgulho na minha voz saiu como um reflexo automático, algo que desenvolvi depois de passar anos defendendo Ricardo para vizinhos e parentes fofoqueiros. Ele deve ter se enrolado com alguma coisa muito importante no trabalho, e o motorista apenas concordou com a cabeça sem dizer nada, mas o olhar dele pelo espelho retrovisor mostrava uma sabedoria de quem parecia reconhecer muito bem aquela desculpa clássica de mãe. Conforme a gente chegava perto da minha casa, uma casa térrea com varanda e portão de grade, num bairro tranquilo aqui de Ribeirão Preto, a sensação de que algo estava errado só aumentava, pois o jardim da frente, que Ricardo tinha prometido cuidar enquanto eu estivesse internada, estava visivelmente abandonado. Tinha um monte de jornal e folhetos de supermercado acumulados na caixa de correio e no chão da garagem, mesmo eu tendo pedido para suspender a entrega. E as minhas roseiras que eu cuidava com tanto carinho estavam murchas e amareladas por causa do sol impiedoso do interior de São Paulo, claramente sem ver uma gota de água há dias. A senhora quer que eu espere até entrar em segurança? O motorista ofereceu, realmente preocupado ao ver o aspecto da casa. É muita gentileza, mas vou ficar bem, garanti a ele. Paguei a corrida e disse para ele ficar com o troco, arredondando um valor bom pela ajuda com a mala. A chave da casa estava onde sempre ficava, escondida num fundo falso da caixa de correio, pelo lado de dentro do portão,
apesar de eu ter dado um controle do portão e uma chave própria para Ricardo anos atrás. Lá dentro, o baque do calor abafado e a bagunça fizeram meu coração afundar, pois tinha louça acumulada na pia criando mosquitos, caixas de pizza engorduradas e embalagens de isopor de Marmitex espalhadas pela mesa de centro, junto com aquele cheiro ruim de lugar fechado que ninguém limpa há tempos. Aquilo não era só o resultado de 1 ou 2 dias de um homem solteiro vivendo sozinho. Aquilo era sinal de ausência prolongada. Fui andando devagar pela casa, vendo cada prova de que Ricardo não deu a mínima para a promessa de cuidar de tudo, pois ele tinha dito: "Mãe, não se preocupa, deixa comigo." Mas as plantas estavam morrendo, as contas de luz e água transbordavam da caixinha, e meu quarto, que deveria estar intocado e trancado, tinha sinais claros de que alguém tinha mexido em tudo. Minha caixa de joias estava aberta em cima da cômoda, com tudo revirado, e com as mãos tremendo, procurei o saquinho de veludo onde guardava minha aliança de casamento, sendo essa a única peça que não levei para o hospital porque meus dedos estavam inchados no dia da internação. O saquinho estava vazio, e a voz do meu marido, Ernesto, pareceu sussurrar na minha memória dizendo: "Madalena, esse anel não é só ouro, ele representa a história da nossa família. Minha avó passou por crises horríveis sem vender ele. Me promete que você vai passar adiante." Uma compreensão gelada tomou conta de mim e fui até meu escritório nos fundos da casa, onde a gaveta debaixo da escrivaninha, onde guardava meus documentos financeiros, tinha sido aberta à força com a madeira lascada perto da fechadura. A pasta com meus extratos bancários e os cartões reservas tinha sumido, e a caixinha de metal onde guardava R$ 5.000 em dinheiro vivo para emergências, um hábito antigo de quem viveu a inflação, também não estava lá. Com um pavor cada vez maior, peguei meu computador e entrei na minha conta do banco, algo que Ricardo tinha me ajudado a configurar anos atrás, insistindo que eu desse a senha para ele caso precisasse de ajuda com a tecnologia. Mas a tela carregou e mostrou números que não podiam estar certos. Minha conta corrente tinha R$ 42,18, minha poupança tinha R$ 236 e minha aplicação de renda fixa tinha sido resgatada, com a multa por saque antecipado aplicada. Apenas 3 semanas atrás, antes do derrame, minhas contas somavam mais de R$ 450 mil, que eram as economias de uma vida inteira, construídas com muito esforço em 40 anos, dando aula de português na rede estadual, complementadas pelo seguro de vida de Ernesto e a venda de um terreninho herdado dos meus pais. Era o dinheiro para minha segurança na velhice, meu plano de saúde, e que no futuro seria dividido entre meus filhos. Mas a verdade apareceu com uma clareza que me deixou horrorizada. Meu celular tocou, vibrando na mesa de madeira com a persistência de quem não quer ser ignorado, e a tela iluminada mostrava Ricardo ligando, com aquela foto dele, sorrindo num churrasco de família, segurando uma garrafa de cerveja gelada e com o rosto corado de sol. Uma imagem tirada no último aniversário dele, quando eu tinha emprestado mais um dinheiro para ele sair de uma fase ruim. E agora, aquela imagem de felicidade despreocupada parecia debochar de mim com sua inocência cruel. Eu quase não atendi, pois pela primeira vez em 42 anos eu sentia uma repulsa física, não querendo ouvir a voz do meu filho nem as explicações dele. Mas décadas de instinto de mãe não somem num piscar de olhos. Então, deslizei o dedo pela tela com o coração disparado. "Alô, Ricardo." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Mãe, você já está em casa." A voz dele tinha aquele entusiasmo forçado e agudo que eu aprendi a reconhecer depois de cada desastre que ele causava. Uma tentativa de atropelar o problema com simpatia. "Desculpa não ter ido te buscar. Apareceu uma coisa de última hora. Uma entrevista de emprego, na verdade. Um cargo muito bom de gerência que pode mudar tudo pra a gente." O roteiro de sempre se desenrolava diante de mim. A crise, seguida da desculpa esfarrapada, seguida de uma promessa grandiosa de que tudo ia melhorar logo, mas de repente aquilo soou tão vazio e metálico como nunca tinha soado antes, talvez porque o derrame tivesse mudado alguma conexão na minha cabeça, tirando aquele filtro amoroso que me fazia acreditar no melhor do meu filho, mesmo com todas as provas gritando o contrário. "Cadê o meu dinheiro, Ricardo?"
Perguntei baixinho, interrompendo o fluxo de palavras dele. O silêncio do outro lado da linha foi pesado, espesso, e disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo dele abrir a boca. Mãe, eu posso explicar. A voz de Ricardo caiu para aquele tom de quem está tentando enrolar, macio e vitimista, que eu conhecia tão bem. O mesmo tom que ele usou quando foi pego matando aula aos 12 anos, quando pegou o cartão de crédito do pai escondido aos 16 e estourou o limite em jogos de videogame, e quando pegou meu carro emprestado para dirigir até o litoral sem avisar aos 20 e devolveu com o para-choque amassado. Não é o que você está pensando, ele insistiu. O que estou pensando, disse com uma calma gélida que me surpreendeu, é que você limpou as minhas economias, o dinheiro da minha velhice, enquanto eu estava numa cama de hospital, me recuperando de um derrame e sem poder me defender. O que eu acho é que você penhorou minha aliança de casamento, o anel da sua avó que tinha sobrevivido a gerações. Estou errada em alguma coisa disso? Outra pausa longa. E então ele mudou a tática, abandonando a negação total. Eu ia te contar, mãe, juro. É um negócio garantido. Um sistema que não tem erro. Eu só precisava de um capital inicial para fazer a roda girar. Mais uma semana, talvez 2, e dobro seu dinheiro, tríplico, se bobear. Devolvo tudo com juros. As mesmas palavras de sempre ecoavam por anos de promessas parecidas, lembrando o plano imobiliário que ia revolucionar o mercado, a empresa de importação que precisava só de um empurrãozinho, o investimento garantido com o sócio do primo de um amigo, que nunca existiu. Onde você está, Ricardo? Perguntei, sentindo um cansaço repentino que pesava nos meus ossos. No Paraguai, ele admitiu finalmente, em Cidade do Leste. Mas não é o que você pensa, mãe. É negócio sério, não é diversão. Conheci gente muito influente aqui na fronteira. Investidores pesados que me acolheram. Um cara que cuida de fundos de investimento e viu potencial em mim. Paraguai, repeti, a palavra cortando toda aquela história inventada dele como uma faca afiada. Você pegou as economias da minha vida para jogar em cassino e comprar muamba enquanto eu estava internada entre a vida e a morte. Não foi jogo, mãe. Foi investimento de alto risco com alto retorno. Tem uma diferença técnica. O tom de inocência ferida na voz dele era tão conhecido para mim quanto meu próprio rosto no espelho. Olha, sei que parece ruim visto de fora, mas estou com tudo sob controle. Só preciso de um pouco mais de tempo para as coisas maturarem. Onde está a minha aliança de casamento? Interrompi, surpreendendo nós dois com minha firmeza, pois aquela joia era sagrada. Um silêncio maior dessa vez, denunciando a vergonha. Está guardada temporariamente com um especialista em garantia de bens, ele disse, tentando usar palavras bonitas para uma realidade feia. Você quer dizer numa agência da Caixa Econômica Federal ou numa daquelas lojas de comprar ouro no centro? Minha voz soava estranha para meus próprios ouvidos, mais cortante, mais clara, sem aquela compreensão suave e permissiva que marcou minha relação com Ricardo por décadas. Um lugar seguro, ele corrigiu rápido, tropeçando nas palavras. Olha, estou com a cautela do penhor aqui na minha carteira. A gente pega de volta assim que o dinheiro entrar. Assim que o quê, Ricardo? Assim que você ganhar de volta os 450 mil reais que tirou de mim? Assim que o seu sistema der lucro? Assim que seus contatos milagrosos aparecerem? Cada pergunta saía com mais clareza, como se o nevoeiro em que eu vivia estivesse finalmente indo embora com o vento. Há quanto tempo venho dizendo assim que quando o assunto é você? 20 anos? 30? Mãe, você está nervosa. O médico disse que você precisa evitar estresse forte. A gente devia conversar sobre isso quando você estiver se sentindo melhor e mais calma. O tom dele mudou para uma falsa preocupação médica. Mais uma tática velha de fazer parecer que o problema era minha saúde, meu estado emocional instável, ou que eu não tinha capacidade intelectual de entender as jogadas sofisticadas que ele estava fazendo por mim. Não estou nervosa, Ricardo. Estou enxergando as coisas pela primeira vez em anos. A calma estranha continuava fluindo em mim, trazendo uma certeza que não sentia desde que Ernesto morreu e me deixou sozinha para lidar com tudo. Quero que você me escute bem. Vou te fazer umas perguntas e preciso de respostas honestas, pelo menos uma vez na vida. Claro, mãe, sempre sou honesto com você. A sinceridade na voz dele quase parecia de verdade.
o que era o talento mais perigoso dele. Quanto sobrou do meu dinheiro? Uma pausa hesitante. Está alocado temporariamente em várias estratégias de investimento. Quanto, Ricardo? Insisti. Outra pausa, bem mais longa dessa vez, onde eu podia ouvir a respiração dele. Uns 3.000 reais, mas isso vai mudar a qualquer momento. Estou para receber uma bolada de uma venda. Onde exatamente está minha aliança? Numa agência da Caixa no centro, perto da rodoviária. Mas como disse, é só temporário. Tenho a cautela comigo e não vence agora. E onde você está ficando aí na fronteira? Em Foz do Iguaçu, ele admitiu depois de hesitar um pouco. Num hotel bom com piscina. Mas é despesa de negócios, mãe. Você precisa parecer bem-sucedido para ter sucesso. Meus novos sócios esperam isso de mim. Eu entendo, disse. E pela primeira vez, eu entendia mesmo. Entendia que estava ouvindo as mesmas desculpas, as mesmas promessas vazias e os mesmos imprevistos que marcaram minha relação com meu filho mais novo pela maior parte da vida adulta dele. A única diferença era que, dessa vez, estava ouvindo com ouvidos novos, sem a esperança cega. Vou para casa amanhã, continuou Ricardo, com o alívio evidente na voz ao sentir que eu parecia ter aceitado a situação passivamente como sempre. A gente resolve tudo isso. Tenho uma reunião hoje à noite com um cara que pode mudar tudo. E amanhã, a essa hora, você vai estar me agradecendo por ter tomado a iniciativa de multiplicar nosso patrimônio. Tenho só mais uma pergunta, Ricardo. Falei, minha mão apertando o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Se você estava tão certo sobre esse investimento, por que não me contou o que estava fazendo? Por que esperou até eu descobrir sozinha, vendo o saldo zerado? O silêncio se esticou entre nós como um abismo intransponível. Foi o que pensei, disse finalmente. Adeus, Ricardo. Mãe, espera! Não desliga! Ele gritou, mas eu encerrei a chamada e sentei pesadamente na minha cadeira do escritório, cercada pelas provas da traição do meu filho, a gaveta quebrada, a caixa de joias vazia, os extratos bancários mostrando saques feitos enquanto eu estava deitada numa cama de hospital, sem saber se voltaria a andar ou falar, enquanto ele gastava meu futuro em hotéis e jogos. Meus olhos caíram sobre uma foto emoldurada na mesa, onde Gabriel, meu filho mais velho, sorria ao lado da esposa dele, Camila, e as filhas gêmeas deles, Sofia e Beatriz, em frente à Torre de Belém, com o rio Tejo ao fundo. A foto era de 3 anos atrás, da última vez que visitei Lisboa, e representava 3 anos desde que vi meu filho mais velho e a família dele pessoalmente, embora a gente se falasse todo mês por vídeo. 3 anos porque sempre encontrava motivos para não sair do Brasil por muito tempo, presa na órbita do caos de Ricardo. E se Ricardo precisasse de mim? E se ele tivesse outra crise existencial? E se a próxima oportunidade dele finalmente desse certo e eu não estivesse aqui para comemorar com ele e pagar as contas iniciais? Quanto da minha vida tinha sido organizado em volta desses e se que nunca se concretizavam? Minha mão alcançou o telefone de novo, pairando sobre o contato de Gabriel no aplicativo de mensagens, e a voz de Ricardo ecoou na minha memória, não a da ligação de hoje, mas de inúmeras conversas ao longo dos anos dizendo por favor, não conta isso para Gabriel, mãe. Você sabe como ele julga tudo. Ele já acha que sou um fracasso e só quer ver meu mal, mãe. Promete que não vai falar nada para Gabriel. Ele só usaria isso como mais um motivo para me desprezar e falar que ele é o filho perfeito. Se Gabriel descobrir isso, ele vai tentar virar você contra mim. Ele sempre teve ciúmes da nossa relação especial. Eu tinha honrado esses pedidos por décadas, escondendo as dificuldades, os fracassos e os imprevistos de Ricardo, do irmão mais velho dele, criando um abismo de silêncio entre meus filhos que aumentava a cada segredo guardado, a cada crise escondida, a cada verdade disfarçada, em nome de proteger Ricardo do julgamento severo do irmão bem-sucedido. Meu dedo parou sobre o nome de Gabriel, a única ligação que Ricardo sempre implorou para eu nunca fazer, a linha vermelha que eu nunca tinha cruzado. A única ligação que poderia ter evitado esse momento se eu tivesse feito anos atrás, quando os primeiros sinais apareceram. O toque internacional soava distante e metálico, muito parecido com o jeito que minha relação com meu filho mais velho tinha ficado ao longo dos anos, polida mas distante,
7 toques depois, justo quando estava me preparando para cair na caixa postal e talvez desistir, Gabriel atendeu. Mãe? A voz dele trazia surpresa e uma preocupação imediata. Está tudo bem? Já passa da meia-noite aqui em Portugal? O fuso horário? Claro, no meu estado de choque, tinha esquecido que Lisboa estava 4 horas à frente de Ribeirão Preto, lá já era outro dia, uma madrugada silenciosa. Desculpa ligar tão tarde, comecei, meu discurso ensaiado evaporando na garganta seca. O que aconteceu? A firmeza no tom dele refletia o advogado competente que ele tinha se tornado, preciso, eficiente, indo direto aos fatos relevantes, sem rodeios. Você ainda está no hospital? Teve alguma complicação? Não, tive alta hoje, estou em casa. Minha voz soou pequena, frágil, até para meus ouvidos. Gabriel, preciso te contar uma coisa que eu devia ter te contado anos atrás, e guardei segredo. O silêncio do outro lado não era só distância ou conexão ruim, eram décadas de omissão cuidadosa se esticando entre nós através do Oceano Atlântico. É Ricardo, não é? Ele disse finalmente, com um suspiro de quem já esperava aquela notícia há muito tempo. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas quentes finalmente ameaçarem cair. Sim, ele está preso, numa clínica de reabilitação, no hospital. Fugiu para o Paraguai de novo? Paraguai? Respondi, a única palavra carregando mais explicação do que qualquer justificativa longa que pudesse oferecer, pois aquele destino já era conhecido nas nossas histórias de família como o lugar das fugas e dos erros. Gabriel soltou o ar devagar, um som pesado de resignação. O que ele fez dessa vez, mãe? A pergunta destravou algo profundo em mim. Não só a crise imediata, mas o padrão de comportamento tóxico que eu tinha alimentado por décadas. As palavras saíram numa enxurrada de honestidade atrasada, atropelando umas às outras. Contei a ele sobre as contas bancárias completamente vazias, a aliança de casamento do pai dele penhorada na Caixa Econômica, a gaveta do escritório arrombada, as desculpas elaboradas sobre investimentos fantasmas, as promessas familiares que nunca se cumpriam. Gabriel ouviu tudo sem interromper, absorvendo cada detalhe doloroso, até eu ficar sem palavras e sem ar. Tudo? Ele perguntou finalmente, sua voz baixa e controlada. Ele levou tudo, exceto minha casa e a pensão do INSS, confirmei, sentindo a vergonha queimar meu rosto. Essas ele não conseguiu acessar, embora não tenha sido por falta de tentativa, pois encontrei papéis impressos na impressora do escritório onde ele tentou fazer um empréstimo consignado no meu nome para descontar direto na folha de pagamento. Felizmente, o banco exigia minha assinatura presencial ou biometria facial, e eu estava desacordada ou sedada no hospital naqueles dias. Houve outro longo silêncio na linha, pesado e carregado de anos de distância não dita, até que a voz de Gabriel voltou, gentil, mas com aquela firmeza inabalável que ele usava nos tribunais. Mãe, preciso te perguntar uma coisa muito séria, e preciso que você seja brutalmente honesta comigo agora, sem proteger ninguém. Essa é realmente a primeira vez que ele faz algo assim, ou é só a pior vez? A pergunta atingiu como um golpe físico no meu peito, me forçando a confrontar a ficção cuidadosa que eu tinha mantido por tanto tempo, não só para Gabriel, mas para mim mesma, na tentativa desesperada de manter a imagem de família perfeita. É a pior, admiti baixinho, sentindo a garganta fechar. Mas não é a primeira vez. Tiveram outros incidentes menores, quantias que sumiam da carteira, coisas que classifiquei como empréstimos para ajudar em momentos difíceis, embora nunca tenham sido pagas ou sequer mencionadas novamente. Quanto ao longo dos anos, a precisão de advogado dele buscou o dado concreto. Eu nunca tinha calculado o total exato, nunca quis ver o número que revelaria o tamanho da minha conivência e da minha cegueira, mas na clareza fria desse momento, os números aproximados se montaram na minha cabeça com uma precisão desconfortável. Pelo menos uns 200 mil reais, sussurrei, sentindo vergonha de dizer aquele valor em voz alta. Ouvi a respiração profunda de Gabriel através do oceano, processando a informação. E você nunca me contou. Não era uma pergunta, mas uma afirmação de fato, uma acusação dolorosa da minha escolha de décadas de proteger Ricardo às custas da honestidade com meu filho mais velho. Ele sempre implorou para eu não te contar, Gabriel. Dizia que você já pensava o pior dele,
que você usaria isso para nos afastar e provar que ele não prestava. As desculpas soavam vazias e frágeis, mesmo enquanto eu falava. E você acreditou nisso de novo. Não era uma pergunta, era a constatação de um fato triste. Eu queria acreditar que ele podia mudar. Minha voz falhou, embargada pelo choro preso, que cada vez era a última vez, que ele só precisava de um pouco mais de apoio, um pouco mais de compreensão para engrenar na vida. Mãe, Gabriel disse com uma gentileza que partiu meu coração em pedaços. Você tem dado apoio e compreensão a ele a vida inteira, mas em algum momento isso parou de ser ajuda e virou outra coisa. Bancar o vício dele e financiar a irresponsabilidade, completei, usando a frase dura que tinha me recusado a reconhecer durante todas aquelas sessões de terapia que marquei para Ricardo, mas nas quais nunca fui eu mesma. Sim, a confirmação simples não tinha julgamento, nem reprovação, apenas o reconhecimento de uma verdade que nós dois agora aceitávamos sem reservas. O que faço agora, Gabriel? Perguntei, a pergunta carregando o peso de décadas de incerteza. Primeiro, a gente protege o que sobrou. A clareza decisiva na voz dele me ofereceu uma boia de salvação no meio da tempestade. Vou te mandar agora mesmo pelo aplicativo de mensagens o contato de doutora Diana, uma colega advogada aí de Ribeirão Preto que é especialista em direito do idoso e fraudes financeiras. Ela vai te ajudar a bloquear imediatamente todas as contas restantes, checar no Banco Central se tem empréstimos ou cartões que Ricardo pode ter feito no seu nome sem você saber, e fazer um boletim de ocorrência online hoje mesmo. Boletim de ocorrência, repeti, as palavras parecendo estranhas, criminosas, em relação ao meu próprio filho. Mãe, ele cometeu furto qualificado, estelionato e abuso de confiança contra a própria mãe enquanto ela estava no hospital lutando pela vida. O tom sério na voz de Gabriel refletia mais do que uma avaliação profissional, refletia a indignação de um irmão e filho. Ações têm consequências, coisa que Ricardo aparentemente nunca teve que enfrentar, porque sempre teve alguém para amortecer a queda. Fechei os olhos, lembrando de Ricardo quando era bebê, as mãos gordinhas dele esticadas para mim depois de cada tombo, a confiança absoluta dele de que a mamãe sempre faria tudo ficar bem. Quando foi que aquela dependência inocente se transformou em exploração calculada e fria? Tem outra coisa, Gabriel continuou, o tom dele suavizando um pouco, voltando a ser o filho carinhoso. Acho que você devia vir para Lisboa, ficar com a gente um tempo, sair desse ambiente. Não posso simplesmente ir embora, protestei automaticamente, presa à minha rotina. Minha casa, minhas responsabilidades, as contas e o Ricardo. Ricardo é um homem de 42 anos que acabou de roubar as economias da vida da mãe. Gabriel interrompeu com firmeza. E sua casa vai continuar aí quando você voltar. Você precisa de distância, mãe. Precisa de perspectiva e, francamente, proteção contra qualquer esquema emocional que ele tente depois que o dinheiro acabar em Foz do Iguaçu. As objeções automáticas subiram aos meus lábios, os mesmos instintos protetores que tinham blindado Ricardo das consequências a vida toda, mas algo tinha mudado fundamentalmente dentro de mim. Algum entendimento essencial de onde o amor de mãe terminava e a conivência prejudicial começava. Vou pensar no assunto, disse finalmente, sentindo que aquela era a única resposta possível. Já é um começo. O alívio na voz dele era palpável. Agora, sobre a situação imediata, quando Ricardo volta da fronteira. Amanhã, ele diz, com explicações e promessas, tenho certeza. E você vai estar sozinha com ele quando ele chegar? A afirmação seca trazia uma preocupação implícita. Uma que poderia ter me ofendido 24 horas antes, mas agora ressoava com uma verdade desconfortável sobre minha segurança emocional e até física. Eu nunca tinha tido medo físico do meu filho, mas a manipulação emocional dele tinha controlado minhas escolhas por décadas como uma marionete. Vou ligar para a doutora Diana assim que amanhecer, prometi, e vou considerar Lisboa com carinho. Tem mais uma coisa, Gabriel disse, uma hesitação entrando na voz dele pela primeira vez na conversa. Você contou para Ricardo que falou comigo? Não, respondi rápido. Ótimo, não conte. A ordem simples continha muito pensamento estratégico.
o advogado avaliando a abordagem mais eficaz, o irmão protegendo a mãe, o filho que tinha assistido de longe enquanto a dinâmica da família dele era corroída pelo peso de segredos e mentiras. A reação dele quando descobrir vai nos dizer tudo o que a gente precisa saber sobre o caráter dele, acrescentou Gabriel calmamente. Depois que desligamos, fiquei sentada na escuridão crescente da minha sala de estar, apenas com a luz da tela do computador iluminando meu rosto, a conta bancária vazia, ainda exibida como um lembrete cruel. Pela primeira vez em décadas, eu tinha compartilhado a verdade total sobre Ricardo com alguém que não podia ser manipulado para desculpar aquilo, e o alívio foi tão avassalador quanto a dor. Meu celular tocou com uma mensagem de texto de Gabriel dizendo: "Acabei de marcar com doutora Diana para te encontrar às 9 da manhã. Ela vai até a sua casa. Tenta descansar, mãe. Você não está mais sozinha nisso." A mensagem simples carregava mais apoio do que todas as promessas elaboradas que Ricardo tinha feito ao longo dos anos. Enquanto me preparava para dormir numa casa que parecia ao mesmo tempo familiar e de alguma forma mudada, estranha e vazia, fiquei imaginando o que o amanhã traria quando Ricardo voltasse e descobrisse que o único limite com o qual ele sempre contou, meu silêncio e lealdade cega contra Gabriel, tinha finalmente sido cruzado. A noite foi longa e agitada, cheia de sonhos fragmentados, onde eu procurava minha aliança em lugares impossíveis. Doutora Diana chegou pontualmente às 9 horas da manhã seguinte, uma mulher firme na casa dos 50 anos, vestindo um terninho impecável que contrastava com o calor de Ribeirão Preto, com uma postura séria e a eficiência focada de alguém acostumada a intervenções de emergência em famílias despedaçadas. O cartão de visita dela dizia: advogada especialista em direito do idoso e patrimonial, um título que teria me ofendido dias atrás, pois eu não me via como uma idosa vulnerável. Agora parecia uma tábua de salvação necessária. Gabriel me passou a situação por telefone, ela disse, recusando o café enquanto organizava documentos e um notebook na minha mesa de jantar. Precisamos agir rápido para proteger o que sobrou e documentar tudo para possíveis ações de recuperação e defesa. E as 2 horas seguintes passaram num borrão burocrático de declarações, assinaturas digitais, bloqueios de contas remanescentes, inserção de alertas nos órgãos de proteção ao crédito como SPC e Serasa para impedir novos empréstimos e documentos de procuração para que ela pudesse falar em meu nome. Diana tirou fotos da gaveta quebrada com o celular, registrou a caixa de joias vazia e imprimiu os extratos bancários detalhados, marcando com caneta marca-texto o padrão de saques que começou horas depois da minha internação no hospital. Seu filho foi bem minucioso e rápido, ela observou sem julgamento enquanto revisávamos a linha do tempo dos crimes. Múltiplos saques em agências e caixas eletrônicos diferentes pela cidade, ficando logo abaixo dos limites diários para evitar os alertas automáticos de fraude do sistema bancário. Ele sempre foi esperto com números, disse, o elogio saindo automático antes que eu me corrigisse com amargura. Só nunca aplicou isso em nada construtivo ou honesto. Os olhos de doutora Diana mostravam compreensão profissional, em vez de pena. Dona Madalena, quero que a senhora saiba que o que está passando é infelizmente muito comum no Brasil. Filhos adultos explorando pais idosos, especialmente mães viúvas que moram sozinhas, acontece em todos os níveis sociais e econômicos. Isso não é sobre sua inteligência ou falta dela. É sobre a confiança e o amor que a gente estende naturalmente aos nossos filhos e que é usada como arma contra nós. Chamamos isso de violência patrimonial e é crime previsto no Estatuto do Idoso. As palavras dela ofereceram um pequeno consolo contra o tamanho da traição, nomeando o que eu sentia, mas ajudaram a soltar um pouco da vergonha que tinha se instalado como uma pedra pesada no meu peito. O que acontece quando ele voltar? Perguntei com a voz trêmula enquanto ela arrumava a pasta de couro. Isso depende da sua decisão sobre buscar uma medida protetiva de afastamento ou prosseguir com a ação criminal. Ela respondeu com cuidado. A documentação que preparamos hoje preserva essa opção e nos dá munição legal. A coisa mais importante agora é manter limites claros e inegociáveis. Limites claros,
O conceito parecia quase estrangeiro e impossível depois de décadas de linhas borradas com Ricardo, onde cada erro empurrava o limite do aceitável só um pouquinho mais para longe até não sobrar nada. Agendei um chaveiro de confiança para vir ao meio-dia trocar o miolo das fechaduras do portão eletrônico e da porta principal. Diana continuou, consultando a agenda. Gabriel mencionou que a senhora está considerando visitar Lisboa. Acho que seria uma decisão sábia, pelo menos até a poeira baixar e ele perceber que a fonte secou. Depois que ela saiu, deixando um rastro de perfume discreto e ordem no caos, sentei na minha mesa de jantar cercada pela papelada da traição. Cada formulário preenchido era um testemunho da confiança violada. A casa parecia estranhamente quieta, como se estivesse prendendo a respiração para o confronto inevitável que viria. Não tive que esperar muito, pois o relógio na parede tic-taqueava os minutos finais da minha antiga vida. Eram exatamente 1h17 da tarde, sob o sol escaldante do interior paulista que fazia o asfalto da rua tremeluzir, quando um carro prata de aplicativo parou na frente da minha casa, levantando uma pequena nuvem de poeira seca. Ricardo saiu do banco de trás, parecendo exausto e com as mesmas roupas amarrotadas que devia estar usando há 2 dias, sugerindo que a volta da fronteira tinha sido feita de ônibus convencional ou de carona mambembe, sem o luxo do voo de ida que meu dinheiro havia financiado. O passo confiante dele na calçada, aquele gingado de quem é dono do mundo, vacilou visivelmente ao ver a moto do chaveiro estacionada na entrada da garagem com a caixa de ferramentas aberta. Observei tudo pela fresta da cortina da sala, enquanto a confusão passava pelo rosto dele como uma nuvem escura, seguida imediatamente pelo cálculo frio que eu já tinha visto incontáveis vezes antes, o ajuste mental da história, a preparação da desculpa perfeita, o arranjo dos músculos faciais na expressão de coitado. Quando ele tentou inserir a chave dele no portão social e ela não girou porque o miolo já era novo, abri a porta da sala antes que ele pudesse tocar a campainha e fazer um escândalo na rua. Mãe! A surpresa genuína se transformou rapidamente, num piscar de olhos, no sorriso caloroso e desarmante que tinha derretido minha determinação e meu bom senso tantas vezes antes. Você trocou as fechaduras? Não precisava fazer isso. Deve ter custado uma nota. E eu tenho chave, lembra? Ele se moveu em direção ao portão, esperando que eu o destravasse pelo interfone como sempre fazia, mas fiquei parada na varanda de piso frio, mantendo o limite físico e emocional que doutora Diana tinha encorajado com tanta ênfase. Os braços dele, que tinham se levantado para um abraço, caíram ao lado do corpo, a confusão piscando no rosto antes que o sorriso voltasse, um pouco mais forçado dessa vez. Você está ótima, o hospital obviamente cuidou bem de você, muito melhor do que a última vez que te vi. A mentira casual escorregou com uma facilidade treinada, pois a última vez que ele me viu eu estava desacordada numa UTI. Entra, Ricardo, disse, apertando o botão para destravar o portão eletrônico apenas o suficiente para ele passar com a mochila, minha voz saindo mais firme e controlada do que eu esperava, ancorada na raiva fria. Precisamos conversar sério. A expressão dele mudou drasticamente conforme ele entrava na sala refrigerada pelo ventilador de teto e via os papéis espalhados metodicamente pela mesa de jantar. O chaveiro, um rapaz jovem e discreto, terminando o serviço na porta dos fundos que dava para a lavanderia, acenou respeitosamente ao passar por nós, recolhendo as ferramentas e saindo em silêncio. O que é tudo isso? Ricardo perguntou, o tom cuidadosamente calibrado entre a curiosidade inocente e a preocupação filial exagerada, apontando para a mesa. Mãe, você não devia estar se estressando com papelada e burocracia logo depois de um derrame, o médico disse repouso absoluto. Eu disse que cuidaria de tudo para você, não disse? Sim, você certamente cuidou de tudo, concordei, a ironia amarga escorrendo em cada sílaba, observando os olhos dele oscilarem nervosamente entre meu rosto impassível e os extratos bancários com as marcas de caneta fluorescente claramente visíveis na mesa. Por um momento, um segundo que pareceu uma eternidade, ele pareceu considerar continuar a negação total, mas algo na minha postura ou na minha expressão deve ter sinalizado que o teatro não ia colar dessa vez. A postura dele mudou sutilmente,
os ombros caindo como se carregassem um peso enorme, as mãos se abrindo num gesto de súplica teatral que tinha acompanhado incontáveis confissões e pedidos de perdão ao longo dos anos. Mãe, eu sei como isso parece, ele começou, a voz caindo para o tom de arrependimento profundo que eu conhecia tão bem e que sempre funcionava. Mas não é o que você pensa, juro pela minha vida. Eu estava tentando te ajudar. Estava tentando investir seu dinheiro antes que a inflação e a crise comessem tudo o que você guardou. Não tinha consultores financeiros no hospital, Ricardo. A calma na minha voz surpreendeu até a mim, vindo de um lugar de certeza absoluta. Assim como não teve entrevista de emprego ontem, nem gente importante em Foz do Iguaçu, nem sistema infalível de investimento. Ele piscou rápido, o cérebro trabalhando a 1000 por hora, recalculando a narrativa. Tá bom, não expliquei direito, admito. Estava tentando te proteger de preocupações desnecessárias. A oportunidade apareceu de repente, um negócio da China, e sabia que se te contasse os detalhes, você ia ser conservadora e medrosa como sempre foi. Às vezes, você tem que correr riscos calculados para sair na frente, mãe. É assim que o mundo funciona hoje. Riscos com seu próprio dinheiro, talvez, respondi. Não com as economias da vida inteira da sua mãe aposentada. Apontei para a cadeira de madeira na minha frente, do outro lado da mesa cheia de provas. Senta, por favor. Ele continuou de pé, tentando manter uma posição de domínio, mas o cansaço da viagem estava visível, substituindo o falso arrependimento. O que são todos esses papéis impressos? Isso são documentos legais? Mãe, você sabe que não deve assinar nada sem eu revisar primeiro. Você não entende essas linguagens jurídicas. Tem muita gente querendo dar golpe em idoso por aí, se aproveitando da fragilidade. A ironia daquela frase poderia ter sido engraçada em outras circunstâncias, se não fosse trágica. Estou bem ciente de golpes, Ricardo, respondi, olhando nos olhos dele. É por isso que congelei todas as minhas contas restantes, coloquei um alerta de fraude no meu número de cadastro de pessoa física e documentei na delegacia online os saques não autorizados que você fez enquanto eu estava internada. O rosto dele empalideceu um pouco sob o bronzeado da viagem, o sorriso treinado falhando nos cantos da boca. Isso é loucura, mãe, você ficou paranoica. Eu estava autorizado, sou seu filho. Você sempre me deixou ajudar com suas finanças. Lembra quando configurei o aplicativo do banco no seu celular porque você não enxergava as letras miúdas? Você me pediu as senhas para emergências médicas, não para esvaziar minhas contas para jogar e gastar em luxos no Paraguai. Não foi jogo. O flash de raiva, rapidamente suprimido, mas revelador, era familiar e assustador. Onde está minha aliança, Ricardo? A pergunta direta, cortando a justificativa dele, pareceu pegar ele desprevenido. A mão dele foi inconscientemente, num reflexo de proteção, para o bolso da calça jeans suja, onde eu podia ver o contorno de um papel dobrado. Temporariamente guardada como garantia de um empréstimo ponte, ele disse, se recuperando rápido e voltando ao tecnicismo financeiro falso. Vou pegar de volta semana que vem, sem falta quando o rendimento entrar. Quando o seu navio chegar? Quando o seu sistema finalmente der lucro? Quando a sorte virar? Cada pergunta parecia impactar ele fisicamente como um tapa. Venho ouvindo essas promessas vazias há 20 anos, Ricardo. Elas nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Os olhos dele se estreitaram levemente, as pupilas contraindo ao sentir uma mudança tectônica na nossa dinâmica familiar. O que aconteceu com você, mãe? Isso não é coisa sua, você não fala assim. Alguém esteve fazendo sua cabeça, envenenando você contra mim. O olhar dele caiu nos papéis legais de novo, lendo o cabeçalho do escritório de advocacia. Com quem você esteve falando? A pergunta continha uma ponta afiada e ameaçadora que eu raramente ouvia direcionada a mim, reservada geralmente para os inimigos imaginários dele. Estive falando com pessoas que realmente querem meu bem e não o meu dinheiro, disse baixinho, mas com firmeza. Agora, eu gostaria que você fosse embora da minha casa. Ele olhou para mim de boca aberta, como se eu tivesse começado a falar grego ou uma língua alienígena. Embora? Mãe, você acabou de sair do hospital, está frágil. Você precisa de alguém para cuidar de você, para fazer as compras, para te levar nos médicos. Voltei correndo especificamente para te ajudar na recuperação. Você voltou porque ficou sem dinheiro em Foz e não tinha onde cair morto.
corrigi gentilmente, desmontando a fantasia de bom samaritano. E fiz outros arranjos para minha recuperação e cuidados. Algo mudou na expressão dele, uma quebra na máscara. O cálculo dando lugar a um alarme genuíno ao perceber que as alavancas de controle não respondiam mais. Que outros arranjos? Ele exigiu, a voz subindo uma oitava. O que você fez, mãe? A pergunta ficou no ar, pesada. O que eu tinha feito foi finalmente reconhecer a verdadeira natureza do nosso relacionamento parasitário. Tomei providências legais para minha proteção financeira e patrimonial, disse simplesmente. Agora, por favor, saia da minha casa imediatamente. Você não tem mais minha permissão para estar aqui, e a fechadura nova é a prova disso. A risada dele foi seca e não tinha humor nenhum. Você não pode estar falando sério, deve ser efeito dos remédios. Isso é ridículo. Sou seu filho, eu moro aqui praticamente. Sim, você é meu filho, e te amo mais que a minha vida. Mas amor não significa permitir que alguém roube de mim até eu não ter onde morar. Não significa facilitar a destruição da nossa família. As palavras que nunca tinha conseguido dizer antes fluíram com uma facilidade surpreendente e libertadora. Estou pedindo para você sair agora, Ricardo. Por bem. Não me faça chamar a polícia e mostrar esses extratos. Por um momento, vislumbrei algo desconhecido e primitivo nos olhos dele. Medo, talvez, misturado com ódio. Isso não acabou, ele disse finalmente, recuando em direção à porta da sala, pegando a mochila do chão com raiva. Você não está pensando com clareza. O derrame está afetando seu juízo, te deixando confusa. Quando você estiver se sentindo melhor e a cabeça esfriar, vai entender que eu só queria o nosso bem. O recuo dele para as desculpas familiares questionando minha sanidade poderia ter funcionado uma semana atrás. Adeus, Ricardo, disse com firmeza, mantendo a mão sobre o telefone. E, por favor, deixe a cautela do penhor da minha aliança na mesa antes de ir. Eu sei que está no seu bolso. O pedido, direto, sem desculpas, pareceu finalmente convencer ele de que nossos padrões antigos tinham sido quebrados irremediavelmente. Com relutância visível e os dentes trincados, ele tirou o documento amassado com o timbre azul da Caixa Econômica Federal do bolso e jogou-o na mesa com desprezo. Você vai se arrepender disso, mãe, ele disse da porta, parecendo uma criança birrenta e contrariada. Quando perceber o que eu estava tentando fazer por nós e ver que jogou fora sua única chance de ficar rica. Depois que ele saiu batendo o pé e ouvi o portão de ferro bater com força lá fora, sentei no silêncio repentino da minha casa, sentindo minhas pernas tremerem pela descarga de adrenalina. O confronto tinha acontecido quase exatamente como Gabriel tinha previsto lá de Lisboa. Mas Ricardo ainda não tinha descoberto o limite mais significativo que eu tinha cruzado, a traição suprema na visão dele. Ele não sabia sobre a ligação para Gabriel. As 24 horas seguintes passaram num borrão febril de adrenalina e exaustão, onde cada minuto parecia se arrastar e ao mesmo tempo voar. Gabriel e eu nos falamos mais 2 vezes por chamadas de vídeo longas e detalhadas, finalizando os últimos arranjos logísticos para minha visita de emergência a Lisboa, enquanto o Dr. Paulo, meu neurologista de confiança há 10 anos, liberou a viagem internacional após uma consulta de encaixe, observando com sabedoria que a mudança drástica de ares e o afastamento do foco de estresse fariam muito mais pela minha recuperação neurológica do que qualquer remédio tarja preta que ele pudesse receitar. Durante essas preparações frenéticas de malas e documentos, Ricardo manteve um silêncio estratégico e perturbador, sem ligações de madrugada, sem mensagens de texto com desculpas esfarrapadas, sem aparições surpresa na minha porta para tentar forçar a entrada com a chave antiga. Gabriel tinha me avisado para esperar exatamente isso, dizendo com a voz cansada de quem conhece o oponente que ele estava apenas se reagrupando nas sombras, recalculando a rota e afiando as facas para o próximo ataque, pois a manipulação direta e o charme de menino pidão não tinham funcionado como de costume. A tempestade que eu temia estourou na quarta-feira à noite, logo que eu estava terminando um jantar leve de sopa na cozinha, tentando acalmar meu estômago embrulhado. Uma mensagem de texto de um número desconhecido e sem foto de perfil apareceu na tela do meu celular, brilhando na penumbra. Mãe, meu celular antigo foi roubado na rodoviária. Esse é meu número novo temporário.
Preciso falar com você urgente sobre suas contas bancárias. Teve uma falha grave de segurança no sistema do banco e eles bloquearam tudo. Me liga agora, Ricardo. A tentativa transparente e quase infantil de contornar meu bloqueio de chamadas e me fazer entrar em pânico poderia ter funcionado perfeitamente no passado, me fazendo ligar desesperada para resolver o problema dele. Hoje, simplesmente confirmava o quão pouco Ricardo entendia a mudança fundamental e irreversível que tinha acontecido no nosso relacionamento. Encaminhei a mensagem imediatamente para a doutora Diana, sem responder ao Ricardo diretamente, seguindo o protocolo de segurança que tínhamos estabelecido. 10 minutos depois, o tempo exato para ele perceber que eu não tinha mordido a isca, minha campainha tocou com insistência. Pelo olho mágico da porta da sala, pude ver Ricardo parado na minha varanda, sob a luz amarela do poste, acompanhado de um homem de meia-idade que eu nunca tinha visto, vestindo um terno cinza mal ajustado que parecia ter visto dias melhores e segurando uma prancheta preta como se fosse um escudo oficial. "Mãe, por favor, abre a porta, é urgente!" Ricardo chamou, a voz carregando a preocupação vibrante e teatral que ele tinha aperfeiçoado ao longo de anos de crises fabricadas para conseguir o que queria. "Esse cavalheiro é o Sr. Pereira, do Serviço de Proteção e Assistência Social. Ele precisa falar com você imediatamente sobre uma possível situação de abuso financeiro e negligência que foi reportada." A ousadia daquela mentira era tão grande que chegava a ser de tirar o fôlego. Mandei mensagem para a doutora Diana de novo, avisando da invasão. Respirei fundo para controlar o tremor nas mãos. E então abri a porta apenas 5 centímetros, mantendo a corrente de segurança de aço ainda firmemente engatada no batente. "Boa noite", disse calmamente, olhando para os dois através da fresta segura. "Eu gostaria de ver alguma identificação funcional oficial, por favor." O homem ao lado de Ricardo se mexeu desconfortável, trocando o peso de uma perna para a outra e evitando meu olhar direto. "Dona Madalena, sou Roberto Pereira." Ele começou com uma voz que tentava ser autoritária, mas falhava. Seu filho expressou preocupações graves sobre seu bem-estar mental e patrimonial após seu evento médico recente. "Sua identificação oficial com foto e matrícula do órgão público, por favor", repeti. Minha voz de professora emergindo naturalmente após décadas controlando salas de aula indisciplinadas, cortando a ladainha dele. "Bem, eu não sou exatamente do quadro de funcionários públicos concursados", ele admitiu a contragosto, lançando um olhar nervoso para Ricardo. "Sou um consultor independente que trabalha com famílias preocupadas com a tomada de decisão de seus parentes idosos em situação de risco." Tradução imediata na minha cabeça. Não era um funcionário do governo, mas algum comparsa que Ricardo tinha arranjado ou contratado para me intimidar com termos técnicos. Eu tinha lido sobre esses golpes de falsos fiscais nos materiais de alerta que a doutora Diana tinha me fornecido naquela manhã. "Senhor Pereira, agradeço sua preocupação encenada", disse com firmeza, mantendo o bloqueio da porta. "No entanto, fui medicamente liberada pelo meu neurologista hoje cedo. Consultei uma advogada especializada em direito do idoso e não preciso de nenhuma avaliação externa. Se o senhor quiser falar comigo legitimamente ou tiver um mandado, pode contatar minha advogada, cujas informações ficarei feliz em fornecer através da grade." O rosto de Ricardo escureceu de raiva, a máscara de filho preocupado caindo por terra. "Mãe, você não está pensando com clareza, está sendo teimosa. Essa especialista em proteção financeira que você mencionou, ela é quem está se aproveitando de você para tirar seu dinheiro com honorários. A gente só quer ter certeza que você está bem e segura." "Estou muito bem e muito segura. Obrigada", respondi, mantendo contato visual fixo com o tal consultor cada vez mais suado e desconfortável. "Senhor Pereira, devo informar que estou gravando essa interação no meu celular e já contatei tanto minha advogada quanto a Polícia Militar através do 190 para relatar essa visita suspeita. Se passar por funcionário público ou fiscal do governo, é crime de falsidade ideológica e usurpação de função pública previsto no Código Penal." Era um blefe calculado. Eu não estava gravando nada e ainda não tinha ligado para a polícia, mas o efeito foi imediato e devastador. O senhor Pereira deu um passo largo para trás,
quase tropeçando no degrau da varanda na pressa de se afastar da minha porta. Eu nunca afirmei ser um oficial do governo, senhora, disse ele rápido, levantando as mãos em rendição. Só estou aqui como um profissional privado preocupado, a pedido do seu filho que me contratou, sem intenção nenhuma de causar mal ou infringir a lei. Então sugiro que saia da minha propriedade agora, antes que a viatura chegue. Desviei meu olhar frio para Ricardo, cuja expressão tinha se transformado de filho preocupado para manipulador frustrado e encurralado. Os dois, fora daqui. Enquanto eles recuavam apressados pela calçada em direção a um carro estacionado na esquina, ouvi o Sr. Pereira sussurrando com raiva e dedo em riste para Ricardo. Você disse que ela estava confusa, senil e isolada do mundo. Ela parece muito esperta e bem assessorada para mim. Não me envolva em disputas familiares criminosas de novo, ou você vai se ver comigo. Fechei a porta e tranquei as duas fechaduras novas com as mãos trêmulas, me sentindo abalada pela violência da tentativa, mas estranhamente empoderada pela minha reação. O confronto confirmou o que Gabriel e doutora Diana tinham me avisado repetidamente, que Ricardo escalaria as tentativas de recuperar o controle conforme a manipulação convencional falhasse, mas também provou para mim mesma que eu era capaz de me manter firme, de enxergar através das táticas sujas que tinham funcionado comigo por décadas. Meu telefone tocou quase imediatamente no meu bolso. Era Gabriel. A Diana acabou de me ligar avisando da sua mensagem. Ele disse sem rodeios, a voz tensa. Você está bem? Eles entraram? Estou bem. Tranquei tudo. Seu irmão trouxe um avaliador falso na minha porta para tentar me interditar ou me assustar. Não funcionou. Mandei os dois embora ameaçando chamar a polícia. Claro que trouxe. A voz de Gabriel trazia uma familiaridade resignada em vez de surpresa, como quem vê uma previsão do tempo ruim se confirmar. Isso está seguindo o manual do abusador exatamente como previmos. Em seguida, ele vai tentar os macacos voadores, aqueles conhecidos em comum e vizinhos fofoqueiros que vão entrar em contato para expressar preocupação falsa sobre seu comportamento errático. Depois, possivelmente um apelo direto e choroso à sua culpa materna de ter abandonado ele. Quando esses falharem, ele provavelmente vai partir para a raiva explícita e ameaças diretas. Você fala como se estivesse descrevendo uma operação militar ou psicológica em vez de um filho tentando falar com a mãe? Observei com tristeza. É exatamente isso que é, mãe. Uma operação. Gabriel respondeu firme. Ricardo vem executando operações psicológicas em você há décadas para manter a vida mansa dele. A diferença é que agora você consegue reconhecê-las pelo que são e tem defesa. A avaliação dura ficou suspensa no ar entre nós. A verdade inegável e dolorosa, apesar do meu instinto materno ferido ainda tentar suavizar aquilo. Seu voo sai de Ribeirão amanhã à noite, faz conexão em Campinas e depois direto para Lisboa. Gabriel continuou, o tom ficando mais gentil e acolhedor. Só aguenta firme mais 24 horas. Camila e as meninas estão arrumando o quarto de hóspedes com flores e livros enquanto a gente fala. Elas estão animadas de verdade para te ver depois de tanto tempo. O pensamento nas minhas netas gêmeas, Sofia e Beatriz, agora com 15 anos e navegando o mundo complexo da adolescência longe de mim, trouxe um sorriso cansado ao meu rosto. Quanto do crescimento delas eu tinha perdido e sacrificado enquanto administrava as crises perpétuas e os dramas financeiros de Ricardo. Estou ansiosa por isso, disse honestamente, sentindo as lágrimas voltarem. Mais do que consigo expressar em palavras. Depois de desligar e bloquear a tela do celular, continuei fazendo minha mala com um propósito renovado e metódico. A pequena mala de mão que eu tinha trazido do hospital agora estava sendo substituída por uma mala grande de viagem, guardando roupas cuidadosamente selecionadas para uma estadia prolongada no inverno europeu. Minhas primeiras férias de verdade em quase uma década de plantão materno. A realidade nua desse fato se assentou sobre mim com uma clareza desconfortável enquanto dobrava meus casacos. Como eu tinha permitido que meu mundo encolhesse tão completamente em volta das necessidades e exigências infinitas de Ricardo? A resposta, claro, era gradualmente, quase invisivelmente. Um plano de viagem cancelado de cada vez, uma emergência financeira atrás da outra, uma racionalização construída sobre a anterior,
até que minha vida tivesse se estreitado a esperar pela próxima crise, o próximo pedido de socorro, a próxima promessa de mudança que nunca se materializava. Meu telefone tocou novamente na mesa de cabeceira, com mensagens chegando em sequência rápida, vibrando contra a madeira. Mãe, por favor, fala comigo, não me ignora. Você está cometendo um erro enorme ouvindo essas pessoas. As pessoas estão se aproveitando do seu estado vulnerável pós-trauma. Depois, outra mensagem apitou. Eu só estava tentando te ajudar com aquele consultor. Tudo que eu fiz foi por nós, pelo nosso futuro, para proteger seu patrimônio. E, finalmente, uma terceira mensagem mais sombria. Se você seguir em frente com o que quer que esteja planejando com o Gabriel, vai se arrepender amargamente. Algumas coisas não podem ser desfeitas e você vai perder seu filho para sempre. A progressão de súplica para justificativa e finalmente para ameaça velada seguiu exatamente o padrão tóxico que Gabriel tinha previsto minutos antes. Deixei o telefone de lado com a tela virada para baixo sem responder, continuando minha organização metódica das roupas enquanto a noite caía pesada e quente sobre Ribeirão Preto. Amanhã, eu embarcaria num avião para cruzar o oceano, colocando milhares de quilômetros de distância física entre mim e a dinâmica manipuladora que tinha definido nosso relacionamento por tempo demais. Mas a distância mais significativa já tinha sido estabelecida dentro daquela casa. Os limites emocionais e psicológicos que eu finalmente tinha encontrado força para impor diante da porta trancada. A única ligação que Ricardo sempre temeu, aquela para o irmão em Lisboa, tinha se tornado o catalisador da minha libertação há muito tempo adiada. Meu último dia em Ribeirão Preto amanheceu claro e brilhante, com a luz dourada e impiedosa do sol do deserto entrando pelas frestas das janelas que eu tinha trancado e checado 2 vezes na noite anterior, garantindo que minha fortaleza estivesse segura. Doutora Diana tinha arranjado um serviço de carro executivo de confiança para me levar ao aeroporto, insistindo que era muito mais seguro do que deixar meu próprio carro no estacionamento de longa duração, dadas as circunstâncias voláteis e imprevisíveis envolvendo meu filho. As circunstâncias sendo, embora nenhuma de nós dissesse explicitamente em voz alta, as reações desesperadas de um homem de 42 anos que tinha acabado de perder sua fonte primária de suporte financeiro e manipulação emocional. Enquanto eu terminava meus preparativos finais, fechando as malas e verificando os passaportes, a campainha tocou com um som estridente que me fez pular. Pelo olho mágico, vi não Ricardo, mas Helena, minha vizinha de porta há 15 anos e companheira ocasional de café da tarde. A expressão dela trazia a testa franzida de preocupação genuína, misturada com curiosidade que eu tinha aprendido a reconhecer como o sinal universal de alguém que tinha falado recentemente com meu filho, os mensageiros involuntários que Gabriel tinha previsto chegarem bem na hora. Madalena. Helena começou assim que abri a porta, a voz cheia de aflição, segurando a bolsa contra o peito. Encontrei Ricardo na padaria da esquina hoje de manhã comprando pão. Ele está terrivelmente preocupado com você. Chorou na minha frente. Disse que você tem tomado umas decisões muito estranhas e preocupantes desde o derrame, que não está falando coisa com coisa. Está tudo bem mesmo? Convidei ela para entrar, oferecendo um café fresco mais por hábito de anfitriã do interior do que por hospitalidade genuína naquele momento tenso. Enquanto sentávamos na minha mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tínhamos compartilhado dezenas de conversas sobre novelas e receitas ao longo dos anos, considerei cuidadosamente como responder para desmontar a narrativa dele sem me expor demais. Ricardo está compreensivelmente chateado e desesperado, disse com cuidado, escolhendo as palavras. Descobri recentemente que, enquanto eu estava internada no hospital lutando pela vida, ele esvaziou minhas contas bancárias usando minhas senhas de emergência e penhorou minha aliança de casamento para financiar uma viagem de jogos e compras no Paraguai. Os olhos de Helena se arregalaram tanto que pareciam que iam saltar do rosto. A xícara de café congelada no meio do caminho até os lábios. Ele fez o quê? Ela sussurrou chocada. Ele levou as economias da minha vida inteira, Helena. Mais de R$ 450 mil, junto com o dinheiro de emergência que eu guardava em casa e heranças de família. Os fatos simples, ditos sem enfeite emocional ou drama, carregavam seu próprio peso esmagador na cozinha silenciosa.
Mas ele me disse que você estava sendo influenciada por golpistas da internet. Helena disse, a confusão evidente na expressão dela enquanto tentava conciliar as duas histórias. Disse que você tinha caído em algum tipo de esquema de namoro virtual ou fraude financeira contra idosos e que você está planejando sair do país baseada na manipulação desses criminosos. Concordei com a cabeça devagar, entendendo exatamente como Ricardo tinha moldado a narrativa para parecer o herói protetor. Eu estou saindo do país hoje, sim, mas para visitar meu filho mais velho, Gabriel, em Lisboa, uma viagem que adiei por anos, porque sempre tive medo de deixar Ricardo sem supervisão por muito tempo. A admissão carregava um reconhecimento vergonhoso dos meus próprios padrões de facilitação e culpa. Quanto a golpistas, Helena, a única pessoa que tirou vantagem financeira e emocional de mim nesses últimos anos é meu filho mais novo. Helena pousou a xícara no pires com um tilintar trêmulo, processando essa informação brutal contra qualquer história persuasiva e cheia de lágrimas que Ricardo tivesse inventado na padaria. Eu quase podia ver o recálculo mental acontecendo nos olhos dela, memórias do charme e das explicações vitimistas de Ricardo sendo medidas contra a verdade simples e nua que eu estava oferecendo ali. Eu não fazia ideia, ela disse finalmente, a voz baixa. Ele parecia tão preocupado com você, tão focado em te proteger dos tais golpistas. Ricardo sempre foi muito habilidoso em se apresentar como o filho carinhoso e devotado quando convém, reconheci com tristeza. É uma performance de palco que eu alimentei e aplaudi por tempo demais. Depois que Helena saiu, meio atordoada e pedindo desculpas, mas não mais uma marionete útil para a manipulação de Ricardo, completei meus preparativos finais, trancando as janelas e desligando o gás. A pessoa que cuidaria da casa, uma indicação de confiança da doutora Diana, chegaria naquela tarde para monitorar tudo. O sistema de segurança estava atualizado com novos códigos e senhas que Ricardo não sabia e jamais adivinharia. E Diana tinha arranjado checagens regulares da propriedade por uma empresa de vigilância local. Meu telefone continuava seu fluxo constante e vibrante de mensagens de Ricardo, cada uma empregando uma alavanca emocional diferente que ele tinha usado com sucesso no passado para me dobrar. Mãe, por favor, não faz isso. Estou doente de preocupação com você. Eu sei que cometi um erro, mas me cortar completamente da sua vida é cruel e desumano. Depois de tudo que fiz por você ao longo dos anos e a minha situação de moradia, você sabe que o aluguel do meu apartamento vence mês que vem e eu não tenho um centavo. Para onde eu devo ir? Se você for embora assim sem resolver isso, não espere que as coisas sejam as mesmas quando você voltar. Algumas pontes não podem ser reconstruídas depois de queimadas. Cada mensagem revelava uma faceta diferente da manipulação narcisista que tinha caracterizado nosso relacionamento. Preocupação falsa, culpa induzida, dependência financeira e, finalmente, a ameaça velada. Cada uma desenhada para provocar uma resposta específica que manteria o acesso e o controle dele sobre mim. Pela primeira vez, eu conseguia ver essas táticas claramente pelo que eram, sem a neblina do amor incondicional. O derrame não tinha sido apenas uma crise de saúde física. Ele tinha, de alguma forma, limpado a névoa da justificativa materna que tinha nublado minha percepção por décadas. Às 3 horas da tarde, a campainha tocou de novo. Dessa vez, era o motorista do serviço de carros executivos, chegando cedo para garantir que não teríamos pressa até o aeroporto. Enquanto ele colocava minhas malas grandes no porta-malas do sedã preto, dei uma última olhada na casa que tinha sido meu lar por 30 anos, onde Ernesto e eu criamos nossos meninos correndo pelo gramado, onde vivi sozinha desde a morte dele, onde gradualmente rendi minha independência às dependências cuidadosamente orquestradas por Ricardo. Quando eu voltasse da Europa, seria como alguém diferente, alguém que finalmente tinha encontrado a força para amar seu filho sem financiar a destruição dele. Se Ricardo conseguiria aceitar essa nova realidade e crescer, restava saber. A viagem até o aeroporto passou num silêncio contemplativo, com o ar-condicionado do carro criando uma bolha de isolamento contra o mundo lá fora. Enquanto nos aproximávamos do terminal de embarque, meu telefone tocou alto no silêncio. O número novo de Ricardo piscando na tela. Depois de 4 dias de mensagens ignoradas e correios de voz acumulados, essa era a primeira ligação direta dele desde nosso confronto na sala.
Deixei ir para a caixa postal, mas a tela iluminou imediatamente de novo e de novo, insistente. Na quarta ligação consecutiva, sentindo que precisava encerrar aquele ciclo, finalmente atendi. Alô, Ricardo? Onde você está? A voz dele carregava uma ponta de fúria gelada que eu raramente ouvia dirigida a mim. Algo mais duro e mais frio do que o calor manipulador usual dele. A vizinha disse que você está saindo do país agora. Isso não pode ser verdade. Estou no aeroporto, confirmei, mantendo a calma que tinha praticado com a doutora Diana. Estou indo visitar Gabriel e a família dele em Lisboa. Você não pode fazer isso. O tom de direito adquirido e indignação na voz dele era impressionante. A gente não resolveu nada aqui. E a minha situação financeira? E os planos que discutimos para colocar suas finanças nos trilhos e recuperar o dinheiro? Nós não tínhamos discutido tais planos, mas o falso acordo compartilhado era outra tática familiar, criando um consenso falso para estabelecer obediência. Minha situação financeira está sendo tratada por profissionais, disse simplesmente. Só não do jeito que você está sugerindo ou esperando. Uma pausa calculada do outro lado da linha, depois uma mudança tática brusca para a vitimização. Mãe, estou realmente preocupado com você. Isso não parece você falando. Me excluindo desse jeito, tomando decisões precipitadas, saindo do país de repente para cruzar o oceano. É como se você tivesse virado uma pessoa diferente desde o derrame. Os médicos avisaram que isso podia acontecer. Mudanças de personalidade, julgamento prejudicado, paranoia. O filho preocupado com a saúde mental da mãe idosa. Poderia ter funcionado um mês atrás, me fazendo duvidar da minha própria sanidade. Meu neurologista me liberou para viajar hoje de manhã e confirmou que minhas funções cognitivas estão intactas e melhores do que nunca, respondi. Mas você está certo sobre uma coisa, Ricardo. Eu mudei sim. Eu finalmente reconheci padrões tóxicos para os quais eu estava cega antes por amor. Outra pausa, mais longa e pesada dessa vez. Quando ele falou de novo, a voz tinha perdido a preocupação performática, substituída por algo mais frio, venenoso e mais autêntico. Você esteve falando com Gabriel, não esteve? A pergunta que eu estava esperando, o momento de revelação que eu tanto temi quanto antecipei, o cruzamento de limite que Ricardo sempre temeu mais do que a polícia. Sim, disse simplesmente, sentindo um peso sair das costas. Eu estive. O silêncio que se seguiu continha multidões de sentimentos não ditos. Choque, traição, raiva, cálculo. Quando Ricardo finalmente falou, a voz dele tinha se transformado completamente, as máscaras manipuladoras caindo para revelar algo cru e feio por baixo. Você prometeu que nunca ia agir pelas minhas costas com ele. Você jurou, mãe. Depois de tudo que fiz por você, de todo o tempo que dediquei a você, é assim que você me retribui? Correndo para os braços do Gabriel com mentiras e fofocas sobre mim? Eu não menti, Ricardo. Eu simplesmente contei a verdade sobre o dinheiro e a aliança, coisa que eu devia ter feito anos atrás. Ele virou você contra mim, a acusação saiu como um rosnado animal. Ele sempre teve ciúmes da nossa relação especial. Sempre quis te controlar, controlar seu dinheiro e sua herança. E agora ele finalmente chegou em você e fez sua cabeça. Ninguém me virou contra você, disse calmamente, enquanto o motorista parava no meio-fio do terminal de embarque internacional. Suas ações fizeram isso sozinhas. Você vai se arrepender disso amargamente, ele disse, a voz caindo para um sussurro frio que arrepiou meus braços apesar do calor do lado de fora. Quando você voltar rastejando depois que Gabriel conseguir o que quer de você e te jogar fora, não espere que eu esteja aqui esperando para te ajudar. Você fez sua escolha, e é a escolha errada. Enquanto eu saía do carro para o terminal movimentado, as palavras finais de Ricardo me seguiram como uma sombra densa. Você morreu para mim agora, Madalena, igual papai morreu. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder, me deixando parada na calçada com minha mala numa mão e meu telefone na outra, cercada por viajantes correndo para destinos e reencontros felizes. A crueldade do golpe de despedida dele, me chamando pelo nome em vez de mãe e invocando Ernesto, cuja morte tinha devastado nós dois, deveria ter me quebrado ali mesmo. Em vez disso, confirmou o que Gabriel, doutora Diana e minha própria clareza nascente vinham me dizendo.
O filho que eu achava que conhecia, o menino doce que eu tinha protegido, financiado e desculpado por décadas, era em grande parte uma criação do meu próprio pensamento positivo e negação. Enquanto eu passava pela segurança e ia em direção ao portão de embarque, me sentia ao mesmo tempo mais leve e mais pesada, livre do peso da mentira que eu carreguei por tanto tempo, mas carregada com o luto profundo de ver meu filho claramente talvez pela primeira vez na vida. O voo para Lisboa levaria quase 11 horas cruzando o Atlântico. Em algum lugar sobre o oceano escuro, eu deixaria para trás não apenas um continente e um país, mas uma vida inteira de facilitação que não tinha servido bem a nenhum de nós dois. O que esperava do outro lado permanecia incerto, mas começaria com a verdade, a fundação sólida que estava faltando na minha relação com Ricardo por tempo demais. Lisboa me recebeu na manhã seguinte com sua brisa fresca característica e o céu de um azul pálido, a luz suave do outono europeu contrastando gentilmente com o sol implacável que eu tinha deixado no Brasil. Enquanto eu saía da alfândega no aeroporto Humberto Delgado, cansada do voo longo, mas curiosamente energizada pela adrenalina da chegada, escaneei a multidão esperando por rostos familiares na área de desembarque. Vó! Vozes gêmeas chamaram em uníssono, cortando o burburinho do terminal, e de repente minhas netas estavam lá, Sofia e Beatriz, 15 anos de vida e vibrando com energia animada. Atrás delas estavam Gabriel e Camila, sorrindo largamente com olhos marejados apesar da hora cedo. As meninas me alcançaram primeiro, furando o bloqueio de pessoas e me envolvendo em abraços entusiasmados que quase derrubaram meu carrinho de bagagem. Elas tinham crescido tanto desde nossas chamadas de vídeo pixeladas, se transformando das crianças que eu lembrava em jovens mulheres na beira da vida adulta, cheias de estilo e personalidade. Os rostos idênticos delas, com os olhos de Gabriel e o sorriso de Camila, brilhavam para mim com alegria genuína e sem reservas. A gente estava contando os dias, Beatriz anunciou, assumindo o controle do meu carrinho com autoridade alegre. Planejamos tudo, vó. Os museus que você vai amar, os jardins que estão florescendo agora, até um fim de semana em Sintra para ver os castelos. A gente redecorou o quarto de hóspedes também, Sofia acrescentou, segurando meu braço. Papai disse que você podia ficar um tempo indeterminado, então a gente queria que parecesse seu de verdade, não de visita. Enquanto as meninas tagarelavam felizes ao meu redor, Gabriel deu um passo à frente para me abraçar, uma demonstração física rara do meu filho mais velho, geralmente reservado e formal. Bem-vinda a Lisboa, mãe, ele disse suavemente no meu ouvido, me apertando forte. Você conseguiu. Você está aqui. Aquelas palavras simples carregavam camadas de significado além do óbvio, reconhecimento da decisão impossível que tomei, a travessia do limite emocional, a priorização há muito adiada desse relacionamento saudável sobre as crises constantes do outro tóxico. Camila me abraçou em seguida. O calor dela um bálsamo necessário depois das tensões geladas da semana passada no Brasil. Estamos tão felizes que você está aqui, Madalena, ela disse com seu sotaque suave. Pelo tempo que você precisar, nossa casa é sua casa. A viagem do aeroporto até a casa deles em um bairro arborizado passou num borrão de conversa e reconexão, com as meninas dominando a discussão e me atualizando sobre a vida. Pela primeira vez em anos, eu estava respirando ar puro, longe da fumaça sufocante das mentiras de Ricardo. A casa de Gabriel e Camila, um sobrado antigo e charmoso com fachada de azulejos azuis, num bairro tranquilo de Lisboa, me recebeu com um calor humano que não tinha nada a ver com o aquecimento central ligado para espantar o frio do outono, e tudo a ver com o pensamento carinhoso e o cuidado óbvio que tinha sido colocado em cada detalhe da minha chegada. O quarto de hóspedes, que em visitas anteriores era apenas um cômodo funcional e impessoal, tinha sido realmente transformado pelas meninas num santuário de boas-vindas, com um vaso de flores frescas colhidas do jardim na mesa de cabeceira, exalando um perfume suave, uma pequena estante de madeira cheia dos romances policiais que mencionei gostar de ler durante nossas chamadas de vídeo rápidas, e várias fotos emolduradas de momentos importantes em família que eu tinha perdido ao longo dos anos, presa na órbita de Ricardo, como formaturas escolares e recitais de dança. Pensamos que você podia querer descansar um pouco antes do jantar,
Camila disse com gentileza, me mostrando onde ficavam as toalhas e os lençóis extras no armário. As meninas queriam preparar um banquete de boas-vindas sozinhas na cozinha. Elas vêm praticando receitas brasileiras e portuguesas a semana toda só para te impressionar. Isso parece maravilhoso, respondi, genuinamente tocada pelo esforço e pela dedicação delas. Embora eu possa precisar de um cochilo rápido primeiro para ajustar meu relógio biológico ao fuso horário europeu. Deixada sozinha no quarto, tranquilo e silencioso, finalmente me permiti processar totalmente a magnitude avassaladora do que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Não apenas a traição financeira e emocional de Ricardo e nosso confronto final na porta de casa, mas minha presença física aqui em Lisboa, do outro lado do oceano, priorizando finalmente esse ramo saudável da minha família depois de anos focando obsessivamente nas necessidades constantes e tóxicas de Ricardo. Enquanto desfazia minha mala grande, colocando roupas cuidadosamente dobradas nas gavetas de madeira e pendurando casacos no guarda-roupa, notei um pequeno pacote embrulhado em papel dourado sobre o travesseiro que eu tinha ignorado inicialmente na entrada. O cartão anexado, escrito com canetas coloridas, dizia simplesmente "Bem-vinda, vó", na letra redonda e caprichada das gêmeas. Dentro do pacote havia um diário lindo, encadernado em couro macio, com minhas iniciais gravadas em dourado na capa, junto com um bilhete explicando que era para registrar suas novas aventuras em Lisboa e quaisquer outros pensamentos que você precise colocar para fora para não guardar no coração. A delicadeza e a maturidade do presente, reconhecendo tanto a alegria da minha visita quanto as circunstâncias difíceis e dolorosas que a motivaram, trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Depois de um breve cochilo revigorante, me juntei à família no andar de baixo para encontrar a sala de jantar transformada para uma celebração festiva. As meninas tinham de fato preparado um banquete impressionante, com bacalhau assado, legumes coloridos e a sobremesa favorita de Gabriel, uma torta de maçã com canela, perfumando a casa inteira. Uma faixa feita à mão com cartolina e purpurina dizendo "Bem-vinda a Lisboa", vó estava pendurada torta numa parede, decorada com desenhos de pontos turísticos da cidade e piadas internas da família que fiquei surpresa e emocionada que elas lembrassem do nosso tempo limitado de convivência virtual. "Um brinde", Gabriel disse, levantando a taça de vinho tinto assim que estávamos todos sentados ao redor da mesa. Há novos começos corajosos e reencontros há muito devidos. Enquanto as taças tilintavam e a conversa fluía leve e fácil, senti uma sensação curiosa e quase esquecida de voltar para casa. Não para um lugar físico feito de tijolos, mas para relacionamentos seguros, não manchados por manipulação financeira, mentiras ou agendas ocultas. O contraste gritante entre esse calor genuíno e desinteressado e as performances calculadas que tinham caracterizado minhas interações com Ricardo jogou minhas décadas de facilitação num relevo doloroso. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas tinham ido dormir exaustas e felizes, Gabriel, Camila e eu sentamos na sala de estar confortável deles com xícaras de chá fumegante nas mãos. Tinha chegado a hora da conversa séria que vínhamos evitando gentilmente durante as festividades de boas-vindas. "Como você está realmente, mãe?" Gabriel perguntou, a precisão de advogado dele momentaneamente deixada de lado em favor da simples preocupação de filho, os olhos fixos nos meus. "Estou processando tudo", admiti, segurando a xícara quente para aquecer as mãos. Tudo aconteceu tão rápido e de forma tão violenta. O derrame, a descoberta do roubo, tomar a decisão de vir para cá. Ainda não absorvi tudo completamente. "É compreensível", Camila disse gentilmente, colocando a mão sobre a minha. "É muita mudança traumática em muito pouco tempo." Gabriel se inclinou um pouco para a frente no sofá, a expressão cuidadosamente neutra, mas os olhos alertas. "Ricardo entrou em contato com você desde que você saiu do Brasil?" "Não desde nossa conversa telefônica agressiva enquanto eu estava saindo para o aeroporto", respondi. Contei brevemente as palavras finais de Ricardo, a declaração fria e cruel dele de que eu estava morta para ele agora, igual Ernesto estava. Gabriel e Camila trocaram um olhar cúmplice que continha volumes de comunicação não dita.
a linguagem de uma parceria longa e saudável. Eu devia te contar, mãe, Gabriel disse finalmente, pousando a xícara na mesa de centro, que Ricardo tem tentado entrar em contato comigo diretamente por todos os canais possíveis. Várias ligações de números desconhecidos, mensagens de texto agressivas, até e-mails longos para o meu endereço de trabalho corporativo. Isso me surpreendeu, pois Ricardo sempre teve medo de enfrentar o irmão. O que ele quer? Perguntei, sentindo meu estômago apertar. Inicialmente tentou me convencer de que você está passando por confusão mental pós-derrame e tomando decisões irracionais e perigosas, Gabriel explicou calmamente. Quando isso não funcionou, e eu não respondi, ele mudou a tática para acusações diretas de que estou te manipulando e te sequestrando emocionalmente para ganhar controle dos seus bens e da herança. A boca de Gabriel se torceu num sorriso irônico e triste. Quando isso também não teve a resposta que ele queria, ele passou a me oferecer uma parceria cínica para administrar seus assuntos, sugerindo que nós dois poderíamos nos beneficiar financeiramente se trabalhássemos juntos para te interditar judicialmente em vez de um contra o outro. A progressão calculada de preocupação falsa para a acusação paranoica e finalmente para conluio criminoso proposto era tão caracteristicamente Ricardo que poderia ter sido cômica se não fosse tão dolorosa e reveladora do caráter dele. O que você disse para ele? Perguntei, com medo da resposta. Nada, Gabriel respondeu firme. Depois da troca inicial onde deixei claro que estava ciente do roubo e da penhora da aliança, bloqueei os contatos e documentei tudo com a doutora Diana. Ela aconselhou que o silêncio total era a melhor abordagem jurídica e emocional, e eu concordei plenamente. Camila esticou a mão novamente para apertar a minha com força. Sabemos que isso é incrivelmente difícil, Madalena. Reconhecer a manipulação e a maldade de alguém que você ama e carregou no ventre é doloroso o suficiente quando é seu filho. A parte mais difícil, admiti com a voz embargada, é conciliar o filho que eu achava que tinha criado com a pessoa que ele realmente se mostrou ser nesses últimos dias. Fico imaginando onde eu errei tanto, o que eu poderia ter feito diferente na educação dele. Mãe, Gabriel disse com uma gentileza firme. O comportamento de Ricardo não é fracasso seu. Você o amou demais. Você o apoiou demais. Você deu a ele todas as oportunidades do mundo para se tornar a melhor versão dele mesmo. As escolhas criminosas que ele fez com essas oportunidades foram apenas dele, de mais ninguém. A absolvição simples, oferecida sem julgamento ou ressentimento pelos anos que priorizei as necessidades de Ricardo sobre as de Gabriel, quebrou algo dentro de mim. Uma represa que segurava décadas de culpa. Lágrimas que eu vinha segurando desde a descoberta da conta vazia, finalmente fluíram livremente. Eu facilitei as coisas para ele. Reconheci finalmente em voz alta, a confissão doendo na garganta. Eu inventei desculpas, cobri os erros, paguei as dívidas, resgatei ele das consequências naturais da vida. Achei que estava sendo uma boa mãe protetora, mas na verdade estava impedindo ele de crescer ou assumir responsabilidades de homem adulto. Você estava fazendo o que achava que era certo na época, Camila disse, com as melhores intenções do mundo. Mas o impacto foi prejudicial, sim, para ele, para mim, para meu relacionamento com você. Olhei para Gabriel, vendo no rosto dele o menino que tinha crescido e virado um homem íntegro, em grande parte, sem meu testemunho diário. Perdi tanto da sua vida porque estava sempre administrando as crises de Ricardo, sussurrei. Eu entendi mais do que você imagina, Gabriel respondeu. Papai e eu costumávamos conversar sobre isso quando eu estava na faculdade. As preocupações dele sobre os padrões viciosos se desenvolvendo com Ricardo, seu instinto cego de proteger e resgatar. Ele se preocupava muito com o que aconteceria depois que ele se fosse e você ficasse sozinha com Ricardo. A revelação de que Ernesto tinha visto a dinâmica doentia se desenvolvendo tão cedo e tinha discutido isso com nosso filho mais velho enquanto eu permanecia cega, adicionou outra camada ao meu luto. Por que ele não me disse nada? Perguntei. O sorriso de Gabriel continha uma compreensão gentil e triste. Ele disse, mãe, muitas vezes, você só não estava pronta para ouvir ou aceitar. A verdade dessa afirmação ressoou dolorosamente no silêncio da sala. A questão agora, Camila disse pragmaticamente, trazendo a conversa para o presente, é o que acontece a seguir.
Não só com Ricardo, mas com a sua vida daqui para frente, Madalena. Era a pergunta que eu vinha evitando. Não sei ainda, admiti. Por enquanto, só preciso de tempo para curar as feridas. Então é isso que essa visita vai ser, Gabriel disse simplesmente. Pelo tempo que você precisar. 2 dias depois, a bolha de paz foi perfurada por um e-mail urgente da doutora Diana, com notícias que mudaram meu planejamento mais uma vez. A Polícia Civil de Ribeirão Preto tinha entrado em contato com ela como minha representante legal. Ricardo tinha sido preso em flagrante no centro da cidade por tentar vender eletrônicos furtados para uma loja de receptação. Os itens em questão, um notebook e um videogame, tinham sido tirados da casa de Denis, o suposto amigo que tinha oferecido moradia temporária para ele depois que troquei as fechaduras. O ciclo de manipulação, desespero financeiro e autodestruição tinha continuado na minha ausência, encontrando novos alvos vulneráveis quando eu não estava mais disponível para ser a vítima. Denis, percebendo o furto, tinha chamado a polícia e prestado queixa formal. O conhecimento da prisão trouxe um luto profundo, mas também a confirmação final de que meus limites tinham sido absolutamente necessários. Se eu estivesse lá, ele teria roubado de mim novamente para cobrir o buraco. Com o apoio inabalável de Gabriel, organizei assistência legal limitada para Ricardo à distância, garantindo que ele tivesse um advogado para acompanhar os direitos humanos básicos, mas sem intervir na fiança ou nas consequências. Voltei ao Brasil antes do previsto para a audiência de custódia e para resolver as pendências legais definitivas. Gabriel foi comigo, não me deixando enfrentar aquilo sozinha. O calor de Ribeirão Preto parecia mais intenso e sufocante na volta. No tribunal, vi Ricardo sendo conduzido algemado. Ele estava magro, usando o uniforme bege do sistema prisional, com olheiras profundas e uma barba por fazer. Quando me viu sentada na galeria ao lado de Gabriel, tentou fazer aquela cara de menino arrependido e injustiçado que sempre funcionava. O juiz manteve a prisão preventiva na audiência devido aos antecedentes, ao risco de fuga e à reincidência imediata. O advogado dele veio falar comigo no corredor frio do fórum. Dona Madalena, Ricardo acha que a senhora vai pagar a fiança ou pedir a liberdade provisória assumindo a guarda dele como responsável. Ricardo está enganado, respondi, com o coração apertado no peito, mas a mente clara como cristal. Pedi para falar com ele rapidamente no parlatório através do vidro blindado. Mãe, me tira daqui! Ele implorou pelo interfone, a voz distorcida. Denis é louco, foi tudo mal entendido, eu ia devolver. Paga a fiança, eu te pago depois, juro. É só assinar o termo. Não, Ricardo, disse, minha voz firme ecoando na sala pequena. Não vou pagar e não vou assinar nada. Você vai me deixar apodrecer aqui? Ele gritou, batendo no vidro. Que tipo de mãe faz isso com o próprio filho? O tipo de mãe que ama o filho o suficiente para deixar ele enfrentar as consequências reais das próprias ações pela primeira vez na vida, respondi, segurando as lágrimas que queriam cair. Ele bateu no vidro de novo, com raiva pura, o rosto distorcido de ódio e desespero. Eu te odeio, eu te amo, disse, me levantando para ir embora. E é por te amar de verdade que não vou te tirar dessa. Saí do tribunal sentindo o sol no rosto e vendo a viatura policial estacionada no pátio. Doía muito, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mas pela primeira vez em décadas, eu não estava carregando o peso do mundo sozinha nas costas. Eu tinha Gabriel segurando minha mão, tinha a verdade libertadora e tinha a mim mesma de volta. O telefone que fiz para Lisboa naquela noite escura, aquele que Ricardo tanto temia, tinha sido minha salvação. E quem sabe um dia, nas voltas que o mundo dá, seria a dele também. Gostou da história? Então compartilhe a sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!